Boa tarde, meu povo. Vamos entrando para nós começarmos a nossa conversa hoje com essa pessoa que é muito, muito, muito especial. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a obra da doutora Ana Cláudia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um livro que nos impacta de uma forma muito positiva. Tem uma força, além de ser um tema muito forte. A doutora Ana tem uma literatura muito bonita, muito poética, uma força literária enorme. Ei, minha amiga! Oi, que Como é alegria. que você está? Que bom lhe ver. Ai, que vontade de te abraçar. Eu também, muita saudade de você. Muita saudade mesmo. Acompanhando a sua saga como médica, que não para um minuto, né? Você escolheu isso. E acompanhando também a sua saga como ser humano, que não se desvincula do seu ser médica, mas que às vezes fica tão à flor da pele, tão bonito de ver a sua humanidade expressada na sua ansiedade, na sua preocupação. Enquanto médica, você está sempre pronta, sempre acreditando, mas de vez em quando, como ser humano, você demonstra o seu cansaço, aquilo que você ainda desespera. E eu estou muito feliz de lhe ver neste momento, sendo tão íntegra, tão inteira, tão próxima da sua verdadeira missão. Muito obrigado. Obrigada por esse. Acho que muito do que a gente consegue ser vem a partir do que as pessoas conseguem olhar na gente, como nos dando uma chance da gente ser o nosso melhor, né? E você tem esse poder também de fazer isso acontecer. Esse, né, o convite aí, né, para a gente falar sobre saúde espiritual, padre, vem do que a gente está vivendo nesse momento no planeta todo e aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, as coisas estão muito, como você disse, à flor da pele. E a gente que cuida, as pessoas que cuidam, não são, né, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, auxiliares de enfermagem, cuidadores. Hoje é o dia do enfermeiro, é o Dia Internacional do Enfermeiro, da Enfermagem, né? Então, eu acho que veio a calhar também esse dia para ser um presente para essas pessoas que estão bem na pele do processo. É o maior contato que os pacientes têm, é o contato com a enfermagem. E aí os médicos, os fisioterapeutas, todos que estão no dia a dia desse cuidado, né? As pessoas que fazem o transporte dos doentes, a equipe que trabalha na copa do hospital, que trabalha na faxina, todo mundo que está cuidando. E aí a gente está vivendo esse momento que é impensável, ninguém se preparou para isso, né? Então, se alguém dissesse que isso ia acontecer, a gente ia falar, você está louco, né? Vira essa boca para lá, imagina. Isso não é impensável. E o impensável está acontecendo. E aí eu tô vendo as pessoas falarem muito sobre saúde física, né? Ah, como é que você se protege, como é que é o sintoma, que sintoma que é de risco, o que não é. Estão falando muito de saúde mental, as pessoas estão surtando em casa, né? Quem está no isolamento social está pirando. Fala dos sintomas de sofrimento familiar, de você ter que se afastar das pessoas que você ama para poder... É muito louco isso, né? Que a gente tem que se afastar porque ama. É uma coisa que não fazia sentido. Paradoxo, né? E aí a gente tem nada dito a respeito de saúde espiritual. Quais são os recursos que a gente pode ter para se reconciliar com a vida nesses tempos? Porque a gente está de mal com a vida nesse momento. Porque tudo que a gente está vivendo, acordo de manhã, as pessoas falam assim, parece tudo domingo. Eu falei, para mim parece tudo segunda-feira. Faz 2 meses e meio que eu não sei o que é um domingo. Que é um dia, né, do 6 dias de trabalho, o 7º de repouso. E aí a gente se reconciliar com esse tempo de uma forma que nos mostre que o sentido da nossa vida como cuidadores da vida nos põe em risco de adoecer.
Então, quando eu cuido de um paciente com câncer, eu não tenho risco de ter o câncer dele. Mas quando eu cuido de alguém com Covid, eu tenho o risco de ter a doença dele pelo fato de eu estar cuidando dele. Então, existe uma dor, um amedrontamento de você exercer a sua escolha de cuidar, porque o exercer cuidar da doença do outro te coloca em risco de adoecer também. Um outro contexto que também está muito sofrido, padre, é você cuidar, você ter que se afastar da sua família. Eu tô sozinha aqui na minha casa, meus filhos estão fora, porque não dá para interagir por causa do risco. Então, muitos dos profissionais de saúde estão sozinhos. Ou eles estão em alojamento, ou eles estão em hotel, ou eles estão morando no hospital, ou eles estão em casa e a família teve que ir embora. Então, você fica afastado da sua família e quando você vai cuidar de um doente que está no hospital, tem um negócio muito difícil de lidar, que é a contratransferência, porque você está afastado da sua família e está cuidando de alguém que também está afastado da família. Então, você sente a dor do doente e você não sabe lidar com a sua, porque está difícil, e também você tem que lidar com a do outro, que é tão difícil, até mais, porque ele está doente. E a terceira coisa que está muito difícil de lidar é com a agressão das pessoas com a gente. Eu estou com medo de sair de casa, de sair de carro ou pegar uma condução, porque os profissionais de saúde estão sendo agredidos, como se a gente fosse o veículo do adoecimento. Então, você tem medo de sair, porque ainda corre o risco de você sofrer essa agressão pelo fato de você ter tido a escolha de cuidar das pessoas e ser profissional de saúde. Então, esse momento, assim, onde a gente alcança esse espaço dentro de nós que possa nos dar força, porque eu acredito que essa saúde espiritual possa ser uma fonte de renovar essa fortaleza, de acordar todo dia e acreditar. É isso que a gente tem para lidar. E aí eu queria te ouvir com esses pontos que, para mim, para os colegas que eu tenho que estão trabalhando, parece que tudo que a gente faz, padre, ainda é muito pouco. Porque as pessoas morrem, mesmo que você faça tudo, mesmo que você tenha um recurso. Quando você não tem, você ainda põe a culpa em algum lugar. Mas quando você tem, e não acontece a vida. Ela vai, assim, às vezes em minutos. E aí, conta. O que você sente para ajudar a gente nesse momento, quem cuida? Olha, eu também me sinto tão limitado para dizer qualquer coisa, porque eu sei que a dor que dói em vocês hoje, os profissionais da saúde, as pessoas que estão à frente, que estão nos lugares em que nós não escolheríamos estar, justamente pelo risco, é um lugar de tanta delicadeza, Ana. É um lugar que exige tanta delicadeza, sentimentos tão nobres. Eu acho que só um sentimento nobre nos faz escolher ficar distantes da família para poder exercer com determinação e com qualidade a nossa profissão, sem que isso represente um risco para com quem você convive. Então, é uma nobreza de alma que às vezes me cala, sabe? Eu tenho uma sensação de que é tão nobre o que vocês estão vivendo, é tão nobre o que vocês estão escolhendo, que eu não teria absolutamente nada para dizer que pudesse de alguma forma aproximar o coração de quem está vivendo essa angústia de alguma solução. E eu nem sei se existe uma solução. Eu acho que hoje o que nós precisamos fazer, e eu acho que é o gesto que mais pode nos transformar em tudo aquilo que a gente faz na vida, é abrir os olhos para termos a percepção daquilo que está acontecendo. Eu acho que o que sustenta vocês, e eu digo por aquilo que vejo de você, o que lhe mantém em pé, fazendo o que você faz com todos os riscos, com todas com os dilaceramentos emocionais que você enfrenta diariamente, é a sua capacidade de perceber o momento presente. Eu acho que isso é o que faz a diferença na vida de todos nós hoje. É pesado, é difícil,
mas eu não estou aqui sem a possibilidade de absorver tudo o que está acontecendo com muita intensidade. Eu acho que o que nos mantém vivos nessa hora é a intensidade com que a gente vive. Se a gente viver mais ou menos, se a gente viver pela metade, se a gente não se entregar, o coração fica necessitado de muitas outras coisas. E é interessante porque quando vocês vão para uma linha de frente perigosa como essa, como tem sido, eu não sei qual é a força e a coragem que faz com que vocês estejam lá. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse que entrar hoje dentro de um hospital para fazer um exame qualquer, se eu tivesse uma necessidade de saúde, eu acho que eu entraria cheio de reservas por ter aquela impressão de que o hospital é um lugar de contaminação. Mas vocês não. Vocês não têm o direito nem de pensar na possibilidade de não entrar. Vocês não podem alimentar nenhuma espécie de medo, nenhuma espécie de receio. E eu acho que vocês têm muito mais a dizer a nós do que nós a vocês. De onde vem tudo isso? Como é que vocês encontram recursos humanos no momento em que está todo mundo tão esgotado, que a gente sabe que onde existe preocupação, onde existe medo, existe um natural esgotamento de todo e qualquer recurso humano. Será que é esse esgotamento que traz tanta força, Ana? Será que é esse medo que de repente impulsiona para uma coragem que talvez vocês ainda não tiveram necessidade de experimentar? Porque eu acredito que você, como médica, você nunca tinha vivido isso. Você nunca teve medo de pôr a mão no paciente. Raras exceções, por saber que se tratava de uma doença contagiosa, em algum momento da sua vida você pode ter passado pelo receio. Nossa, eu preciso me precaver um pouquinho aqui, porque essa doença que o meu paciente tem é contagiosa. Mas hoje é todo mundo, né? Não há mais uma exceção. A todos vocês interpretam, por uma responsabilidade ética mesmo, profissional, a todos vocês interpretam como um possível portador do Covid-19, com possibilidade de infectar toda uma ala, infectar alguns profissionais, como nós estamos vendo acontecer, a morte de muitos profissionais de saúde. Então, eu gostaria de saber mesmo, do fundo do meu coração, de onde é que está vindo essa coragem que vocês estão tendo. Porque acompanhando-a como eu tenho acompanhado, em nenhum momento eu notei nenhum traço de desesperança, de medo, de insegurança, ou até mesmo, eu tenho certeza que em nenhum momento passou pela sua cabeça a possibilidade de desistir. Nenhuma vez. E eu acho que você está experimentando isso com seus colegas. Ninguém está pensando em desistir. Isso realmente não... O desistir não é uma opção agora. Ela nem faz parte das ideias das pessoas. Ah, eu tenho vontade de parar tudo, porque é muito necessário tudo que está sendo feito. O que está muito difícil é você perceber que tem muitas pessoas que precisam de ajuda e elas não estão alcançando a ajuda. Porque elas estão em lugares muito distantes ou os lugares onde elas estão não têm recursos suficientes. Então, uma coisa que talvez eu pense que nos fortaleça é essa escolha de estar do lado de quem... Eu falo, o mundo, padre, está dividido agora em dois, que eu sinto isso, assim, é de quem ajuda e de quem precisa de ajuda. O espaço de quem atrapalha não existe mais. Esse espaço, ele precisa, para essas pessoas que atrapalham, precisa ser oferecida essa chance de escolha. Pode ser que você esteja atrapalhando porque você está em sofrimento e aí você precisa de ajuda. E você precisa dessa consciência de pedir socorro. E as pessoas que ajudam, elas têm esse espaço de fortalecimento, porque a escolha de ajudar, ela traz poder.
Mas o grande desafio é a gente conseguir ajudar sem que ninguém interrompa esse fluxo de ajuda. E essa interrupção, ela não está vindo só dessas questões que a gente está vivendo agora, políticas, econômicas e da agressão que tem para nós. A impotência diante da grandeza, da fragilidade é que está dolorido, sabe? A gente vê que você tem que trabalhar 20 horas. Teve um dia que eu mandei uma mensagem para uma amiga que é fisioterapeuta, que trabalha em UTI, e eu mandei uma poesia para ela, e ela falou, Ana, eu estou acordada há 43 horas, eu não consigo nem ler. E aí eu disse para ela, mas alguma coisa que eu possa fazer por você? Ela falou, eu preciso brigar, porque eu vi tanta coisa errada hoje. Porque eu cheguei no convidário, no hospital de campanha, e na porta estava cheio de gente correndo e passeando de bicicleta, achando que era de férias. E as pessoas, elas olham para a gente com desprezo, e elas olham para a vida delas com desprezo. E aí ela estava muito brava de tudo que ela tinha visto dentro do convidário. E Ela aí precisava de alguém, ela precisava de alguém que fosse solidária na raiva que ela estava sentindo. Aí eu falei para ela, briga comigo então, eu vou te irritar até você brigar comigo. Aí ela falou, não, eu preciso chorar primeiro. Eu falei, então me conta seu dia, porque ele foi tão triste, você vai chorar. Aí ela, padre, falou para mim, eu posso te ligar porque eu só quero te ver. E aí a gente fez uma chamada de vídeo, que ela ficou uns 5 minutos em silêncio, me olhando. E aí eu falei para ela, deixa o celular perto do travesseiro, eu vou te fazer companhia até você dormir. É tão pouco que a gente pode fazer agora com essas pessoas que cuidam, sabe? Nem fazer uma chamada de vídeo que a pessoa só te olha e chora. Você vê o tamanho do espaço que tem para ajudar essas pessoas que estão nesse 43 horas, cara, sem dormir. Cuidando, fazendo aspiração e vendo as pessoas morrerem e todos com um olhar de muito... Falei, mas o que é isso que está acontecendo? É uma doença muito misteriosa, né? Porque ela não... E o profissional de saúde, padre, muitas vezes precisa do conhecimento para se sentir seguro, né? Então, esse conhecimento de que essa força que a gente tem faz sentido, apesar de todas as dificuldades, né? Como eu te falei, essa reconciliação com esse sentido de vida, né? É um remédio que a gente precisava tomar todo dia, sabe? Ter uma esperança por dia. Nem que seja a esperança, tenho dito, é um dia menos de sofrimento, é um dia mais perto do próximo abraço. Então eu sei que daqui a pouco a gente já vai estar um dia menos longe do dia que a gente vai se encontrar. Mas como é difícil sustentar isso. E o que é interessante, Ana, é que às vezes nós ficamos querendo construir soluções que se apliquem às angústias do momento presente. Então, nós estamos falando, o que nós podemos dizer aos profissionais de saúde que hoje estão vivendo o desespero, a angústia, a ansiedade, a solidão, que decorrem da necessidade das posturas pessoais diante do problema. Aí a gente chega à conclusão de que em toda e qualquer situação que a vida nos coloque, sobretudo em situações de limite, ela vai nos pedir exatamente as mesmas posturas e as mesmas respostas. Não existe uma postura especial para esse tempo. A postura que de fato nos salva é aquela que de alguma forma estabelece uma coerência com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente diz. Não existe uma fórmula mágica que a gente possa aplicar agora no momento da pandemia. E talvez por isso muitos de nós estejamos perdidos, porque durante o tempo da normalidade, se é que a gente pode chamar a vida de normalidade, por ser ela sempre um lugar de surpresa, de inesperados, as regras da normalidade, elas muitas vezes, justamente por causa daquilo que nós consideramos normalidade, acabam sendo esquecidas. Porque a normalidade, ela nos superficializa, ela nos joga para lugares completamente distantes daquilo que nós precisamos enfrentar como pessoas.
há um processo de alienação muito natural, o caminho das facilidades é tomado com muito mais intensidade do que o caminho das dificuldades. Então, o tempo da normalidade, ele nos exige posicionamentos muito semelhantes aos posicionamentos de um tempo de pandemia. Só que no tempo da pandemia a gente não tem para onde ir. A nossa pressa não significa mais nada. Nós estamos impossibilitados de ir e vir, nós não estamos mais com os recursos que no tempo da normalidade nós tínhamos, os encontros estão dificultados. Então, a experiência que hoje nós, profissionais de saúde, me permito incluir, para que o discurso seja inclusivo, muito embora eu não seja da saúde, eu trabalho com outra forma de saúde, mas essa física, essa que passa o tempo todo pelo cuidado de vocês, do saber qual é o medicamento que se deve dar, chega um momento em que não é mais o medicamento que você pode dar ao doente, mas é o sorriso que você pode dar ao profissional que está do seu lado, aquele que trabalha com você. De repente, nós precisamos construir soluções que sempre estiveram à nossa disposição, mas que por causa da normalidade, volto a dizer, a gente não teve tanta percepção do valor daqueles gestos. Então, hoje, eu acredito que o que mais tenha doído em quem está na linha de frente no tratamento da Covid-19 é, sem dúvida, a solidão. A solidão em todos os aspectos. Solidão de você pensar que nem sempre você tem uma autoridade lutando pelo mesmo objetivo que você. Aí eu coloco todas as autoridades que regem todas as instâncias. Não estou falando de uma pessoa só. Estou falando de todas aquelas pessoas que hoje têm o poder de comprar um material correto, a preço justo, para que esse material esteja aí na sua mão, para que aquele respirador tão necessário para a sobrevivência de uma pessoa possa ser ligado por você. Que você não tenha que passar pelo constrangimento de escolher qual doente você vai ligar para que ele não morra de falta de ar. A solidão que dói hoje no profissional da saúde, ela perpassa várias dimensões. Ela está presente em muitas dimensões da vida humana. E, lamentavelmente, nem sempre nós estamos atentos a uma forma de preencher esses espaços para que vocês fiquem menos solitários. Outro dia, eu não sei se você viu esse vídeo, eu recebi, era de um centro de tratamento intensivo, eram vários médicos, vários enfermeiros em cima de um carrinho, alguém com a música do Titanic, e eles brincando no carrinho, uma pessoa com os braços abertos, a outra abraçando ela, todo mundo de máscara, todo mundo de outro. Você viu aquilo? Vi. Eu pensei, gente, isso diminui a solidão, isso diminui o estresse, que é aquela capacidade que você tem de, no intervalo entre uma tristeza e outra, você provocar um sorriso, você despertar o outro para alguma coisa que seja leve. Porque se a gente escolhe transformar o nosso lugar de trabalho num lugar pesado, motivos não nos faltam, Ana. Você sabe disso. Motivos não nos faltarão para a gente transformar o nosso ambiente de trabalho num ambiente sisudo, pesado, magoado, dizendo o tempo todo, mas se nós tivéssemos isso, mas se o governador tivesse trazido. Claro que nós gostaríamos que o governador tivesse mandado o maquinário certo. É claro que nós gostaríamos que nossos hospitais estivessem preparados para receber ali, para termos ali 1.500 leitos de UTI, mas não temos. Mas alguma coisa pode ser feita entre nós, e é uma construção artesanal que não passa pela decisão dos outros, que não passa pela interferência dos outros. Eu gosto de dizer sempre, Ana, que o mundo que pode ser transformado por mim é aquele que meus olhos enxergam. Então, neste momento, qual é o alcance que meus olhos têm? Qual é o alcance? E às vezes até a solidariedade no momento do ódio do outro.
Ontem eu senti isso. Eu tive um momento muito difícil. Eu senti um ódio de uma pessoa, de uma situação. E o que eu queria naquela hora? Que alguém sentisse o mesmo ódio que eu. Estranho isso, né? É mesquinho, não é? Mas era só o que eu queria. Eu não queria que alguém falasse, não, não pense assim, não fale assim. Eu queria que alguém, ainda que só interpretasse um papel, que nem estivesse sentindo a mesma raiva que eu, mas que eu entrasse na minha raiva e dissesse, você tem razão, ele foi um blá 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 blá. E eu só queria essa solidariedade no ódio, porque seria uma forma que eu teria de me sentir acompanhado. Porque nada pode nos angustiar mais, nada pode nos abandonar a um processo de solidão quando o outro não dá razão àquilo que lhe pesa. E, sobretudo, quando você sabe que aquilo que lhe pesa é honesto, você não está inventando, você não está sendo cruel na sua análise. Então, às vezes, até dentro dos nossos ciclos de trabalho, nós queremos tirar a razão da raiva do outro. Às vezes, a melhor maneira de acalmar a raiva do outro é dando razão para ele naquele momento. Para ele ter o direito de extravasar, como você tão pedagogicamente disse. Porque você poderia bancar a moralista, você tem tantos discursos lindos, eu já lhe vi fazendo tantos discursos lindos, você é a mulher da palavra. Você tem uma capacidade enorme de dizer palavras que confortam, palavras que alimentam, que nos jogam dentro de um silêncio bonito. Você poderia muito bem usar do seu poder de argumentação e encher a sua colega do outro lado de argumentos lindos que talvez pudesse fazer com que ela ficasse envergonhada da raiva que estava sentindo. Mas naquele momento, a raiva era a sua única verdade. E você não desrespeitou a verdade que ela tinha naquela hora. Você embarcou e disse, então tá bom, me xingue. Ou então me conte o que você sentiu tanta raiva para eu sentir com você também. E volto a dizer, ainda que a raiva dela não lhe atinja tanto, mas você interpreta um pouco, todos nós somos um pouco atores e atrizes, todos nós temos essa capacidade. Nossa, que merda mesmo, hein? Nossa, eu estaria puto do mesmo jeito que você. Que coisa horrível. Como é que essa pessoa pode fazer isso e deixar o outro extravasar? Porque nada pode nos libertar mais do que quando dizemos, do que quando verbalizamos. E é por isso que é bom a gente verbalizar as nossas vergonhas diante de pessoas que nos amem. Então, às vezes, os nossos ambientes de trabalho, e eu acredito que dentro do meio em que vocês estejam atuando, os meios vão ficando muito sisudos. E não há um espaço reservado para a expressão da verdade. Eu não sei se vocês têm as pausas terapêuticas. Seria bom ter, né? Que de vez em quando vocês parassem, sei lá, a cada 3 horas de trabalho, vocês parassem 5 minutos e vocês sentassem num círculo, um olhando para a cara um do outro, para quem tiver necessidade de chorar, chorar, para quem tiver necessidade de expressar o ódio, de expressar, para isso não ficar acumulando ao longo do dia. Eu acho que o ritual terapêutico, ele precisa fazer parte da nossa vida. E, sobretudo, num lugar onde as pessoas estão tão inflamadas, inflamadas pelo medo, inflamadas pela insegurança, inflamadas pela incerteza. Todos nós gostaríamos de ter uma data. Todos nós gostaríamos de dizer até quando isso vai. É a pergunta que vale $1 milhão. Até quando essa quarentena vai ser assim? A gente não tem. Então nós estamos inflamados por essa insegurança, estamos inflamados porque muitas vezes nos faltam os recursos, estamos inflamados porque estamos vendo as pessoas morrerem, estamos inflamados porque estamos vendo outras pessoas morrerem porque não estão com coragem de irem aos hospitais, estão necessitadas de quimioterapia, estão tendo infartos em casa, não estão procurando médicos porque o hospital se transformou num lugar de medo. E é natural que este medo esteja afetando tanto as pessoas da linha de frente.
Essa leveza, ela é parte, eu percebo que ela é parte da natureza humana que está disposta a enfrentar a realidade como ela se mostra. Porque quando você tem muito medo, você não tem coragem de entrar na realidade e atravessar o rio. Então eu falo assim, cada dia, eu falo, é um rio, que você tem de ir de uma margem até outra. E você precisa de coragem para poder atravessar. E eu percebo que muitas vezes essa leveza, ela é coragem. A gente não... Antes da pandemia, tínhamos espaços para as pausas, né? Onde você pode ir tomar um café, a gente chama de mocó, né? Que é o lugar atrás do posto de Como que é o nome? enfermagem. Mocó, vamos no mocó. Moco. Aí é um lugar onde você tem um café, você tem uma bolachinha, você tem lá os 5 minutos entre uma medicação e outra, uma visita e outra, e você encontra com as pessoas e você compartilha sorrisos, planos. E eu desabafo uma raiva, você não sabe o que aconteceu agora, teve um problema sério lá, deu um BO, né, que se fala. Então, essa condição dessa pausa para a integração, ela é muito, muito bem-vinda, mas nesse momento não se encontra, porque quando você tem essa pausa, é aquela troca de olhar de, meu Deus, como que isso está acontecendo? E essa leveza, ela é parte de um espaço dentro da gente, padre, onde está a coragem. Então, essa coragem, ela está meio desamparada, porque tem uma coisa de... Tem um projeto que eu estou envolvida agora, que é um podcast para profissionais de saúde, que é curtos episódios de 3 a 10 minutos só, porque a gente sabe que o povo não tem tempo. Então, a hora que está indo para o trabalho, liga lá o podcast, chama Pílulas de Saber e Sabedoria. Aí você tem dicas técnicas, então eu gravei como que você controla a falta de ar, como é que você faz sedação, como que você dá uma notícia por telefone, mas também tem músicas terapêuticas, tem poesia e tem meditação. Aí, nesse momento, se oferece para a pessoa que está ouvindo um espaço dentro dela de leveza. E é nesse espaço que mora isso, de você poder sorrir. Porque agora eu falo, a gente tem que sorrir com os olhos, porque você não me vê mais sorrindo, né? Então, eu tenho um crachá que é uma foto minha do tamanho da minha cara, assim, sorrindo. Aí eu fui ver uma senhora essa semana demenciada, ela olhou a foto e falou assim, nossa, que moça bonita, você conhece? Aí eu falei, conheço. Mas você conhece ela faz tempo? Eu falei, 51 anos. Ela falou assim, Convivo com nossa, ela. você nasceu no mesmo dia? Eu falei, foi, nasci no mesmo dia. E a interação ficou leve. A outra, eu fui toda embrulhada, ela falou assim, nossa, tá frio lá fora, né, minha filha? Porque eu tava toda coberta, assim. Então, tem espaço para leveza, mas a gente só abre esse espaço quando você tem um caminho de arte na história. Então, acho que a arte tem uma fala de só escreve poesia quem um dia desceu ao menos uma vez no inferno. Então, eu acho que a arte é um caminho, né? Quando a gente te escuta cantar, quando você também é muito habilidoso com a poesia das palavras em prosa, né? O quanto que a gente consegue levar as pessoas para esse espaço de coragem dentro delas, para elas lidarem com essa realidade. E esse caminho que encontra também o perdão. Então, esse encontro, né? As mãos dadas entre a coragem e o perdão para a gente poder lidar com essa realidade. Você pensa que pode ser por aí também? Acredito. Na verdade, a poesia vamos pensar a poesia, então, enquanto tudo aquilo que é belo, bom e verdadeiro, né? Parte dessa compreensão aristotélica que eu acho riquíssima. O que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, nos toca, nos transforma, sobretudo quando nós temos um movimento contrário, um movimento desumano. Eu sempre compreendi que nos movimentos desumanos que nós presenciamos dentro das atmosferas sociais, existem muitas coisas que nos desumanizam. Eu me lembro que quando eu li o seu livro, o primeiro, que aliás eu preciso ler o segundo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, você falou justamente do seu desencanto inicial. Porque eu acho que você não disse com essas palavras, eu acho que você acabou percebendo que a medicina, para muitos, era um processo de desumanização.
que ninguém nasce humano, né, Ana? A gente nasce biologicamente preparados para sermos humanos, mas o tornar-se humano é processual. Há pessoas que morrem com 60% de humanidade alcançado, há pessoas que morrem com irrisórios 20%. Tudo depende. Depende de onde fomos criados, dos livros que lemos, das músicas que ouvimos. E eu tenho para mim que a beleza, ela é um lugar privilegiado de humanização. E é por isso que a religião, ela nasceu bonita. Todo o processo cultural ocidental, nós agradecemos à Igreja, que foi a grande detentora dos grandes escritores, dos grandes pintores, dos grandes escultores. Então a arte, ela nasceu a serviço da religião. Ela viveu a serviço da religião. E é claro que em alguns momentos isso foi desvirtuado, a beleza estava presente dentro do contexto religioso, mas o discurso era absolutamente desumano. Então não adianta nada você ter uma catedral lindíssima, com todos os elementos da beleza para sensibilizar a alma e a alma perceber a presença de Deus ali, se o discurso que é feito é diabólico, ele é interesseiro, ele está pactuado com um interesse que desumaniza. Então eu fico pensando que a arte, de maneira muito especial a poesia, ela tem um poder de cura em nós. Ela tem um poder de... Porque primeiro ela nos acorda, ela desperta a sensibilidade. Por que algumas pessoas não sentem nada ao ouvirem um poema? É porque elas são inaptas para o poema? Não. Que elas não foram desenvolvidas para a sensibilidade do poema. Isso você ensina desde criança. A educação das nossas crianças, o que escolhemos oferecer para elas, é absolutamente necessário e determinante para a sensibilidade dessa criança um dia. As músicas que nós tocamos em casa vai educar o desejo das nossas crianças. O que elas vão gostar de ouvir no futuro? Então, quando nós temos um processo de desumanização, a única forma que nós temos de barrá-lo é por meio da beleza, é por meio da arte. Nas favelas eu vejo esse trabalho acontecendo. Onde um caminho fácil é o tráfico, onde as pessoas já estão naturalmente condicionadas a crescerem e a servirem ao tráfico. Quando entra alguém ali, um humanista, alguém que sabe do poder da arte, monta ali uma escola de dança, monta ali uma escola de teatro, essa pessoa salva muita criança da criminalidade. Porque a arte, ela é projeto de vida. É um projeto de vida. Eu, quando gosto de ler, eu interpreto isso como uma dádiva que eu tenho que me dá condições de projetar a minha vida para uma velhice saudável. Velho que gosta de ler não dá trabalho, não incomoda, é impressionante, você sabe disso. Você lida com a outra etapa, a última etapa da vida, os velhos que são os nossos, não gosto de chamar de velho, que dá a impressão que perdeu o valor, né? Os nossos mais avançados em idade, as nossas antiguidades, a antiguidade tem valor. As nossas antiguidades humanas que possuem hábitos de leitura, de entretenimento cultural, não fica vendo apenas bobagem. Como envelhece melhor do que os outros que não têm esse hábito? A arte tem um poder enorme de retirar-nos do fosso de tudo o que nos desumaniza. E eu acho que hoje, neste processo de desumanização, porque a epidemia faz isso com a gente, ela nos coloca no contato com sentimentos que são naturalmente desumanizantes. Se eu alimento o meu medo, eu vou me desumanizando, muito embora o medo seja humano, mas o excesso dele desumaniza. Quando ele é patológico, ele vira desumanidade.
O medo na medida certa, dentro da sua porção permitida. Na sua porção permitida, ele é capaz de me tornar um homem cuidadoso. O medo na sua porção patológica, ele me desumaniza. Por quê? Porque ele me paralisa. Ele me impede de ir adiante. Então, hoje, eu vejo que uma boa forma que nós temos de contornar um pouco o processo de desumanização que a pandemia está trazendo para nós é a arte. Tanto é, Ana, que o que está fazendo as pessoas ficarem em casa com um pouco menos de sofrimento? O cinema, a produção audiovisual. E foi interessante, né, porque houve aí há um tempo atrás um movimento quase que de ataque aos artistas. Claro, muitas pessoas com razão, por ter sido a Lei Rouanet usada de forma arbitrária, sem senso, sem de fato estar ali a serviço da cultura. Mas muita gente entrou dentro do pacote de maneira injusta. Foi assim, como se disséssemos para eles: olha, artistas, nós não precisamos de vocês para viver, nós precisamos só de economistas, nós só precisamos de empresários. De repente, quando a gente fica confinado, quando nós estamos expostos aos nossos piores medos, às nossas maiores inseguranças, quem é que vem nos resgatar? Ah, A arte. São os autores, são os cantores, os atores, os roteiristas, os diretores de fotografia, aqueles que cuidam dos bastidores, que a gente só vê. Talvez tenha sido ele que nos fez chorar naquela cena, mas ele não aparece. Só o nomezinho dele muito rapidamente quando sobe os créditos. A nossa sensibilidade foi lindamente tocada por todos aqueles nomes que subiram no crédito. Nossa, eu nesse tempo eu tenho valorizado tanto. Eu aproveitei para ler Marcel Proust, que era um escritor que eu tinha muita vontade de ler, Em Busca do Tempo Perdido, mas por ser uma obra muito longa, e quase que uma obra de estudo, né? Século XIX, um linguajar muito específico, muito próprio, eu, sem medo de errar, 60% das palavras a gente não conhecia, caíram no desuso, foram sepultadas pelo esquecimento. Palavras lindas, de significados lindos. Então não dá para você ler com pressa. É um crime ler Marcel Proust na correria. Então eu aproveitei a parada, então lendo, dicionário do lado, caderninho de anotação. E fiquei depois, quando eu estava assim, já no segundo volume, que são 7 volumes, quando eu estava no segundo volume, eu pensei: meu Deus, que privilégio ocupar a minha mente com uma mente tão brilhante como foi a desse homem. Que capacidade que esse homem teve de tocar o sentimento humano, de falar dele com tanta propriedade, com tanto respeito, sem banalizá-lo. E agora eu estou aqui, alguns séculos depois da sua existência, tendo a oportunidade de aprender a ser gente com ele. Ah, minha amiga, isso é fantástico. Eu acho que isso falta nos nossos ambientes, né? É por isso que eu, quando descobri que existia uma geriatra poetisa, escritora, que tudo que escreve é de uma delicadeza, que tudo que fala é de uma delicadeza, eu falei assim: eu quero morrer nas mãos dela. Por favor, alguém me dê esse direito de me despedir do mundo ouvindo Resposta ao Tempo, que é a música do Cristóvão Bastos com Aldir Blanc. Você já sabe disso, já te falei. Eu quero me despedir do mundo, da vida, com a Ana administrando a minha droguinha. Eu não sofrer mais do que mereço e ouvindo Resposta ao Tempo. Porque eu acho que uma pessoa como você, que tem a arte, a flor da pele, a arte não é esforço para você. O seu olhar é delicado. Você tem um olhar artístico. Eu fico pensando quanta diferença você pode fazer na sua equipe, porque você é assim. Mas graças a Deus você não é única.
Quantos profissionais da saúde que estão nos assistindo agora? Olha, nós estamos com quase 17 mil pessoas. E Muito. isso depois, quando ficar no meu Instagram, muitas outras pessoas vão assistir. Quantas pessoas têm esse dom? Pregar um poeminha ali naquele quadro de recados, pequenininho, porque ninguém para ler uma coisa muito longa. Sensibilizar o mundo com pílulas. Dizer alguma coisa, igual você falou, nós estamos de máscara, não vem o nosso sorriso. Mas foi você mesmo naquele curso que você nos deu em Campos, que nos ensinou que a gente sorri com os olhos. Isso. É isso mesmo. Então há tanto a ser feito neste tempo de tanta dureza, de tanto sofrimento. É o tempo das delicadezas, né? Que nós precisamos aprender essa delicadeza. Sem essa delicadeza, a gente pode até ficar curado do vírus, mas a gente não aprendeu nada com ele. Ai, ai. Bom, a gente está, acho que está no tempo de despedir aqui, porque o tempo termina. Aí, vamos dar 2 presentes para as pessoas em arte? Eu leio uma poesia e você canta uma música? Pode ser. Combinados. Bom, eu tenho aqui sempre, do meu lado, tem sempre um livro de poesia, o que mais me toca e me salva é sempre Adélia Prado. Ah, minha preferida. Vou escolher uma aqui. Então, eu vou ler uma para você e você pensa na música para mim. Tá bom. Fluência. Eu fiz um livro, mas, ó meu Deus, não perdi a poesia. Hoje, depois da festa, quando me levantei para fazer o café, uma densa neblina acinzentava os pastos, as casas, as pessoas com embrulho de pão. O fio indesmanchável da vida descia seu curso, persistindo a necessidade dos relógios, dos descongestionantes nasais. Meu livro sobre a mesa contraponteava exato com os pardais, os urinóis pela metade, o antigo e intenso desejar de um verso. O relógio bateu sem assustar os farelos sobre a mesa, como antes, graças a Deus. Que lindo. Graças a Deus. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda a fome e inocência dessa gente. Eu só peço a Deus
Que a mentira não me seja indiferente, que um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não se esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Que presente. O presente foi para mim, você sabe disso. Não me canso de dizer que você me faz bem. Me faz bem quando eu lhe leio, quando lhe vejo, quando lhe toco, quando lhe escuto. Obrigado. Obrigado por ser uma médica que quebra paradigmas, uma médica cientificamente preparada, que sabe tudo de medicina, que tem uma capacidade enorme, um conhecimento consistente e que usa de tudo aquilo que é sensível em você para tornar essa ciência mais humana, mais próxima de quem precisa dela. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Essa gente linda. A gente desativou os comentários, não é porque a gente não queria ver vocês, não. A gente desativou porque, segundo algumas pessoas, facilita, muita gente dizendo isso, facilita a concentração de quem está ouvindo. Mas agora manda aí o que vocês quiserem. Nós estamos aqui nos minutinhos finais. Só me conta uma coisa, minha amiga. Tá? E como é que estão os seus idosos, os seus pacientes? Conseguindo ver todo mundo? Tá, eles estão bem em casa. Eu falo que os idosos, as pessoas mais experientes nessa vida, são jovens de sucesso, né? A gente devia ouvir mais a opinião deles, porque eles são pessoas que ultrapassaram as etapas que a gente ainda não conhece. E eles estão sendo exemplo. Eu tenho o privilégio de conhecer pessoas mais experientes nessa vida que estão trazendo um legado de exemplo, de consciência, de capacidade de apaziguar os corações dos mais jovens em relação à capacidade deles de se cuidarem, de se protegerem e de compreenderem que essa distância social não é isolamento, é só distância, as pessoas estão conectadas. Então, estão indo bem. Tem muitas pessoas que a gente está cuidando por telefone, né, por orientação telefônica. Tem um projeto incrível que chama Doutor Presente, que eu sou voluntária, e a gente atende, faz as orientações para as pessoas no Brasil todo, e agora fazendo as orientações para os profissionais de saúde que quiserem conversar a respeito de algum caso difícil, quiser orientação de como se comunicar, de como cuidar, a gente vai oferecer isso também. E a busca constante desse sentido, que agora você abriu, eu falo assim, você destampou assim, um pedaço, assim, estava apertado aqui, e esse espaço onde mora a arte, né? Essa é a música que eu quero ouvir quando estiver eu indo embora. Então, foi difícil segurar aqui para não chorar. Eu falei, meu Deus, É mesmo? essa música é um mantra, né? É um Ela mantra. é. Então, tem 16 mil pessoas aqui. Espero que todas se sintam salvas por só esse refrão, né? Só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitária sem ter feito o que eu queria. E o que eu estou fazendo, o que esses profissionais de saúde todos estão fazendo é o que a gente quer. É salvar as vidas, nem que sejam as vidas que vão ser história para alguém, né? Não vai ser uma vida concreta, mas ela vai ser história. Então, obrigada por me ajudar nisso. Você também me salva muitas vezes, saiba disso.
que através do teu olhar, você é profissional de saúde sim, viu? Não tira da reta não, porque você ajuda muito a gente nesse caminho. Então, muito obrigada. Deus nos abençoe. Amém. Beijo, meu povo querido. Obrigado. Obrigado pela presença com a gente. Foi uma honra. Tchau, Ana. Te amo. Você guarda o vídeo lá no seu Instagram? Claro. Então, Vai ficar lá. A gente espalha para o mundo. Espalharemos. Um beijo.